estamos começando mais um episódio do podcast Intimamente. Eu com meu cabelo novo, para quem não reparou. O primeiro vídeo que eu gravo com meu cabelinho cacheadinho, hein, gente? Mas não é o tema de hoje, não. O tema de hoje do nosso podcast é sobre a saúde da população LGBTQIA+, né? Sobre o Outubro Rosa, sobre a sexualidade, né? Sobre a visibilidade, e vai ser um tema muito legal. E aqui está o meu convidado, Carlos Lino, que é ginecologista, obstetra, meu amigo do coração, que é um ativista da população LGBTQIA+, aqui em Feira de Santana. Inclusive, ele é o médico da peruca, viu, gente? Não tem como escapar. Se vocês botarem no Google, né? Médico da peruca, vocês vão ver o que aconteceu. Vou deixar o spoiler aí. Spoiler não, que todo mundo já viu, né? Mas, e eu sou a Arielle, ginecologista e obstetra também, especialista em cirurgia íntima, estética genital e em sexualidade humana. E vamos começar hoje o nosso bate-papo falando sobre o Outubro Rosa. Outubro. Eu fui procurar uma blusa rosa pra vir. Quase que não achei, só tinha um cropped. Eu falei, meu Deus. Hoje eu vi um pouco em protesto do Outubro Rosa. Eu botei uma rosa daquela vez que a gente ia gravar, que não deu certo. Sim. Dessa vez eu falei, não, já que eu vou falar do Tocando Diversidade, Verdade. vou diversificar já desde o Outubro Rosa. Hoje vai ser um Outubro Azul Bebê pra mim. Azul bebê, isso. Até porque a tal da cor não tem gênero, né? E não tem mesmo, né? Mas, enfim. Isso é um outro papo, o papo junto aí, né? Bora lá. Outubro Rosa. Como que surgiu? Nasceu nos Estados Unidos, na década de 90, com a criação do laço cor-de-rosa, né? Que foi o símbolo da luta contra o câncer de mama. E essa iniciativa ela foi popularizada pela Fundação Susan G. Komen for Cure. Eu não sei falar inglês não, né, gente? Mas tá aí. Que distribuiu os laços durante a corrida beneficente, né, Race for the Cure, que foi realizado para arrecadar fundos para conscientização sobre a doença. E aí, com o passar dos anos, o laço rosa se tornou o símbolo dessa campanha, né? E aqui no Brasil veio nos anos 2000, e a partir daí outras cidades brasileiras também entraram na campanha, e hoje a gente sabe que o câncer de mama é o câncer que mais mata mulheres no país. Carlos Lino, vamos conversar primeiro sobre essa incidência, principal causa de morte de câncer em mulheres no país. Que mulheres são essas? Arielle, quando a gente fala do país no tocante de gestão de dados, nós temos várias deficiências, né? No país, por exemplo, no censo, a gente tem um aspecto enorme de binariedade, porque nós não conseguimos, durante o censo no Brasil, a gente não consegue abordar essa diversidade toda de gêneros. A gente tem que sair um pouco desse foco da binariedade, do homem e mulher, do masculino e feminino. Né? Do ponto de vista biológico, nós já temos as condições intersexo. Pela ABRA Intersexo, Associação Brasileira Intersexo, nós temos 150 nuances. Então, assim, existe aquele aspecto genético, biológico, do que o médico obstetra vê ao nascer, da genitália, mas também existem aspectos internos, né? A formação interna dos órgãos genitais tem algumas particularidades, ter ovário com pênis, ou ter um fundo cego de vagina, enfim. Isso vai ser expressado na puberdade, na vida adulta. Então nós temos ainda na sociedade pessoas que nem sabem que ocupam a condição no seu cariótipo em que esteja fora desse aspecto de binariedade. Então a gente fala que é o tipo de câncer que mais mata mulheres e não leva em consideração que existem outros grupos populacionais que também têm tecido mamário e que vão sofrer influência também hormonal e estarem suscetíveis aos agravos do câncer de mama. Então, por exemplo, os homens trans nasceram mulheres, têm tecido mamário na sua formação e estão fora da campanha de Outubro Rosa. As mulheres trans nasceram homem e se transformaram em mulheres.
Então, pela hormonização, há também estimulação das glândulas, né? E o tecido mamário. Então, são pessoas que estão fora, né? Não são vistas nas campanhas. A gente, né, pelos dados estatísticos, se pensa em torno de 1 a 2% da população ocupar o quadro de pessoas trans. Então, se você for pegar, a Feira de Santana tem uma média de 600 mil habitantes. Isso seria em média de 6 mil a 12 mil pessoas. Então, é muita gente. Isso no tocante do gênero, né? Sim. Porque a gente vai falar mais adiante. Tem desde o sexo biológico até como essa pessoa se comporta sexualmente. A gente vai falar mais adiante. Sim. Porque quando se fala, né, em Mais Mata Mulheres, fica realmente mulheres cis. Como se os outros, né, nuances da sexualidade não entrassem aí. E isso é muito errado, além de ser errado, muito preocupante, porque são muitas pessoas. Apesar da lei nacional que assegura que todas as pessoas que têm mama possam fazer a mamografia anual a partir dos 40 anos de idade, apenas 25% das pessoas o realiza. 25% das mulheres cis, né? As pessoas sim. trans não estão nesse índice. Sim. Então imagina, se algo que é formatado como lei, assegurando direitos, apenas 1/4 da população realiza o exame, imagine o que a gente não tem acesso de dados. Imagine o que está fora da lei. Imagine o que não está assegurado em Constituição. Então, a provocação é justamente essa. Trazer esse assunto à tona, tornar essas pessoas num aspecto de visibilidade para que a gente possa ajudar essas vidas. Você vê, a média de vida do brasileiro é de 75 anos de idade. A média de vida das pessoas trans é 35 anos de idade. Então, se sai de casa muito cedo, a família expulsa muito cedo, a pessoa não consegue expandir em carreira, em mercado de trabalho, fica marginalizada, e é o que acontece. Tá fora das campanhas. Eu não consigo imaginar uma travesti numa campanha de Novembro Azul, eu não consigo imaginar um homem trans num posto de saúde numa campanha de Outubro Rosa. É verdade. Não é um espaço de acolhimento. Nós somos o país que mais mata pessoas trans, né? Então, só de você ser trans, se assumir trans, né? Como a gente falou, existem essas 6 mil a 12 mil pessoas em feira, que provavelmente muitas delas são trans na sua essência, mas que não expõem por medo, por insegurança. Isso, é verdade. Houve uma mudança, né, no Ministério da Saúde com relação ao início do rastreamento, que era a partir de 50 anos. Aí o Ministério da Saúde agora adotou o que já se falava, a Sociedade Brasileira de Mastologia, que é a partir de 40, não é? 40 anos, a partir de 40 anos anualmente. E para essa população da LGBTQIA+, muda alguma coisa nesse período de rastreamento? Na verdade, quando a gente vai para a média de vida da população LGBTQIA+, essas pessoas morrem antes de chegar na fase do rastreio. É verdade. E sabe uma coisa que eu acho muito interessante, Arielle? Os Estados Unidos, nesse ano, eu não sei se todo mundo acompanhou, começaram um levante contra a população trans. Na verdade, qual a estratégia política desses grupos políticos? Criar um sentimento, né, de grupo contra uma minoria, e essas pessoas acabam tendo uma sensação de pertencimento em um ideal coletivo. Então imagina como é cruel. Se você tem uma média de 1 a 2% da população, deveria ser um grupo irrelevante para se fazer tantos ataques gratuitos da extrema-direita, né? Então, a gente tem que mudar o foco. Em vez de pegar o grupo para usar como ataque para criar o sentimento coletivo, né, contra aquele grupo de minoria, a gente deveria fazer o contrário. Já que é um grupo de minoria, e quando a gente fala em minoria, não é apenas o número menor de pessoas.
Porque se no Brasil a gente chama de minoria a população negra, negros são a maioria da população brasileira. Então, minoria seria todo o grupo vulnerável. Por que não pegar o grupo vulnerável? E aí vem de novo aquilo que a gente falou sobre equidade. Equidade é favorecer a quem mais precisa. Por exemplo, eu tenho 85 de altura, eu consigo ficar em cima do muro e ver o outro lado. Sei lá, tem crianças brincando no campo de futebol do outro lado do muro. Uma pessoa mais baixa vai precisar de uma escada. Uma pessoa mais baixa vai precisar de algo maior embaixo para conseguir ver do outro lado do muro. Então, nós estamos falando de populações invisibilizadas, negligenciadas e hostilizadas socialmente. Então, no tocante da equidade, eu preciso de mais campanha, mais informação, mais representatividade, mais pessoas no lugar de fala, porque a gente às vezes pensa que não, mas só de ter uma pessoa falando, em algum lugar, a gente está no mundo da internet, Sim. Então em algum lugar alguém está ouvindo e falando assim, meu Deus do céu, é verdade, eu não pensei nisso. Eu tenho recebido muito isso de muitas pessoas, né? Que agora a gente começou a intensificar esse debate por conta do próprio período do ano. E muita gente vindo para mim no trabalho assim, Carlos, veio para mim o patrocinado do Instagram, nunca pensei nisso. E aí quando você vê, você consegue alcançar um grau de lucidez sobre um tema e já mudar a realidade de várias pessoas, né? Então é muito importante isso. Com relação a qual especialista procurar nesse sentido? Por exemplo, as mulheres vão ao ginecologista, homens vão ao urologista. E, né, para a população LGBTQIA+, qual especialista ou médico procurar para saber sobre o seu rastreamento de câncer de mama e dentre outros? As mulheres geralmente vão ao ginecologista, né? Porque ginecologista é a pessoa, é o médico, é o profissional de saúde que cuida das pessoas com o aparelho reprodutor feminino. Sim. Os homens foram renegados historicamente. Os homens não têm o mesmo apuro das mulheres em busca de especialista. Teoricamente, deveria ser o andrologista. Deveria. Porque urologia cuida do aparelho urogenital, né, de uma forma geral. Então, aparelho urinário não seria aparelho masculino. Porém, essa terminologia foi aceita como urologista para homem e ginecologista para mulher. Já que a terminologia já está equivocada, o que é que eu penso? Eu devo ser um profissional que acolha pessoas. Então, eu sou ginecologista de formação e eu tenho um olhar para pessoas. Então, por exemplo, se eu vejo uma mulher trans, eu tenho que entender que esta pessoa teve o sexo atribuído ao nascer como um homem e se tornou uma mulher. Então, esta mulher tem direito legítimo a um atendimento digno por um profissional que ela julgue capaz para acompanhá-la. Então, a gente tem que sair da genitália da pessoa. Você é ginecologista, trabalha com sexualidade. Sim. Não há distinção da genitália. Você está vendo o comportamento, a sexualidade do ser humano. Da pessoa que está ali na minha frente. Então é aquela coisa, eu me disponibilizo a atender a pessoa. Se eu vou conseguir dar continuidade, aí são outros 500. Aí já são outros 500. Até porque na nossa especialidade existem situações que avançam a especialidade que a gente não consegue acompanhar. Por exemplo, o caso de câncer ginecológico, a gente consegue fazer o rastreio, mas a gente vai fazer os encaminhamentos, não é isso? Então eu me sinto à vontade tranquilamente. A mulher trans nasceu homem, eu vou consultar, é uma mulher, vou tirar as dúvidas, vou diminuir dúvidas, né? Exame físico e fazer os encaminhamentos. O homem trans ainda é mais fácil, porque o homem trans acompanha a genitália feminina, que é o universo que a gente abarca. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai individualizar o atendimento, ser gentil, trazer um ambiente mais confortável. Como é um público que já é hostilizado socialmente, né? Eu vou ter que trazer um ambiente mais acolhedor, um prontuário afetivo, né? Antes da consulta, perguntar os gostos, o como gosta de
de ser sim, abordado, o seu o seu pronome, nome, né? como gosta de ser chamado ou chamada, entendeu? E aí fica tudo mais fácil. É. Eu gosto, foi bacana esse gancho, porque eu tinha separado um caso clínico e a gente vai ver junto que durante a conversa, a gente vai avançando o caso clínico, vocês vão perceber que muita coisa vai sendo revelada além da binariedade. Então, assim, maravilha isso, porque a gente consegue justificar tudo que a gente está falando. E vocês vão ver quanta coisa vai surgir em um simples caso clínico, tá certo? A imagem ali é uma vulva, uma lesão no períneo, né, de uma pessoa que o aparelho reprodutor dela é uma vulva, tá? A gente está vendo ali uma vulva. Então, geralmente, quando a gente vê uma paciente, uma pessoa que tem uma vulva, a gente imagina que seja uma pessoa do sexo feminino. Mais adiante a gente vai falar a distância entre o sexo biológico, expressão de gênero, tá? Identidade de gênero, e é uma escala muito grande, tá? Então, primeiro, atendimento. Usuária, a gente imagina que seja uma mulher, 27 anos, casada, cor autorreferida parda, chega à unidade de saúde com queixa de úlcera genital. Durante o exame ginecológico, foi evidenciado lesões vesiculosas. A mesma refere que esta é a primeira vez que aparecem essas vesículas em sua genitália. Vamos melhorar o olhar sobre esta pessoa, essa paciente, tá certo? Usuária, 27 anos, casada, cor autorreferida parda, bissexual. Então a gente já está começando a abordar a diversidade. Então ela tem prática sexual com indivíduos do sexo masculino e sexo feminino. Certamente ela estará disposta a diversos agravos da saúde que não está contido no sistema binário. Não é isso? Se ela tem relação com homens e relação com mulheres, a gente vai ter que, pelo menos neste momento, predizer quais fatores ela está exposta durante suas relações sexuais para que apareçam essas lesões genitais, tá certo? Quando a gente melhora mais ainda o olhar sobre o paciente, tá certo? Já virou usuário. Porque aí no questionário nós vamos perguntar: como você gosta que te chame? Certamente esta pessoa com vulva falaria algum nome masculino. E a gente saberia que se trataria de um homem trans, tá certo? Então, usuário, 27 anos, casado, homem trans, bissexual. Durante o exame físico, região genital. Então, a gente vai fazendo o quê? Vai melhorando o diálogo, né? Recebendo esse paciente, ter atenção, individualizar o caso e conseguir fazer uma anamnese adequada, tá certo? Isso vale para tudo, tá? Então, assim que chega uma pessoa, a gente não pode predizer pela heterossexnormatividade qual o gênero da pessoa apenas pelo que a gente observa. Porque por isso aí, ó, vem esse slide, ó. Como é que eu posso dizer o que é que seria uma mulher trans, uma mulher cis, uma drag queen? A gente não está vendo a genitália de ninguém, né? A gente não está a gente não tá vendo as necessidades de nenhuma dessas pessoas. A gente não está entendendo qual prática sexual essas pessoas fazem. A drag queen é uma expressão de gênero. Não quer dizer que ele é um homem que se veste de mulher. É uma expressão artística, né? Ou uma mulher cis, uma mulher trans, enfim. Para a gente falar sobre diversidade, é difícil julgar. Esse slide eu acho muito bacana, porque a gente fala, olha, o caminho que a gente tem que percorrer quando a gente raciocina ao ver uma pessoa no consultório, porque a gente, como a gente falou, a gente não pode julgar pela heterossexnormatividade. A distância do sexo biológico até a prática sexual. Então, sexo biológico, sexo atribuído ao nascer. Geralmente a gente distingue entre masculino e feminino. Identidade de gênero é como a pessoa se vê. Eu não posso propor à pessoa como ela deva se ver, né? Como a gente falou anteriormente.
Existe o sexo biológico, existe o sexo cerebral, porque a formação do sistema nervoso central, com toda a sua plasticidade, vai até os 25 anos de idade. Então a gente vai ter a influência hormonal, o aspecto anatômico e também a construção social e cultural daquele indivíduo. Então, às vezes a pessoa tem um sexo biológico, mas se identifica com outro gênero. Gênero nada mais é do que grupos. Gênero alimentício, gênero de limpeza. No mercado, o mercado se divide em gêneros. Então, gêneros são grupos afins. Gênero que gosta de jogar futebol, gênero que gosta de se maquiar, gênero que gosta de música axé music, né? Gênero musical. Então, gênero é um grupo. Como a pessoa se vê, eu me vejo como homem, eu me vejo como mulher, isso é identificação da pessoa, tá? Expressão de gênero, como a pessoa se apresenta, né? Então, você vê, são várias nuances, além do sexo biológico. Existe uma genitália que pode ser distinta da expressão de gênero, como aquela paciente que a gente falou anteriormente. Existe uma genitália feminina, mas era um homem trans. Então, a expressão de gênero, né, é uma outra nuance. A orientação sexual, outra coisa também que tem que ser autorreferida, né? A pessoa é gay, lésbica, bi, heterossexual. A orientação sexual também é autorreferida. E a prática sexual, que aí já é uma outra coisa, né? Do que a pessoa gosta e do que a pessoa faz. Porque também tem muita gente que não passa para essa etapa da prática sexual, que tem seus medos, suas ansiedades, né? Aquela coisa toda. Aí vem a sexóloga para falar. Aí vem eu e tudo certo. Tá tudo certo. Existe muito questionamento acerca da sigla, né? Que a sigla, volta e meia, ela vai aumentando. A gente finaliza a sigla com mais, porque a sigla ela quer dizer sobre diversidade. A sigla nada mais é do que LGBT ou LGB vão ser letras que vão mostrar orientação sexual. Lésbicas, gays, bissexuais. Orientação sexual. O que a pessoa gosta, como a pessoa gosta de viver sua sexualidade. Heterossexual, bissexual, gay, enfim. O T é uma identidade de gênero, né? Trans. Tem pessoas cis e pessoas trans. Então, cisgênero são pessoas que vão despontar com o mesmo padrão do sexo biológico ao longo da vida. Então, pessoas designadas masculinos, né, homens ao nascer, que continuam homens ao longo da vida, são pessoas cisgênero. Pessoas que têm o sexo atribuído ao nascer como masculino e se tornam mulheres, vão ser pessoas trans, tá? O que de queer, né? Da drag queen, é mais falando sobre a expressão de gênero, tá? É uma expressão artística, enfim. O I é uma condição muito importante, que é uma condição biológica, né? Que é a intersexualidade, que a gente também tem de falar. Então, existem indivíduos que não vão estar na formatação da binariedade, tá certo? Então, configuraria o I. Assexuais, P são pessoas pansexuais e N são as pessoas que não se identificam com o modelo binário. Então, são pessoas não binárias, tá certo? Que pode entrar junto também aqui da queer. Entendeu? Então, na verdade, a sigla está querendo o quê? Trazer visibilidade para pessoas, né? Além da binariedade, além da orientação sexual que o sistema define que a gente deva ter. Tá certo? A gente não poderia falar sobre prevenção de câncer de mama na população LGBT sem falar sobre toda essa explanação belíssima e muito bem falada. Obrigado. Pessoa eloquente, como meu amigo Lino, para que a gente possa ter uma ideia, uma noção, né, de como que essas pessoas elas são afetadas pelo sistema da sua saúde. Que a saúde é um direito de todos. E aí só algumas pessoas têm e outras não? Não, tá errado. Tá errado isso.
Cadê a plaquinha? Vou fazer. A plaquinha de tá errado. Todo episódio eu falo isso, mas tá errado, gente. E, Lino, eu não vou mentir que eu tenho ainda muita dificuldade com relação às letras, com relação a que pronome usar, a que não usar, mas todos os dias eu tenho tentado aprender, né? E o aprendizado, ele é contínuo, né? E só o fato, né, de estar, né, aberto a aprender, isso é muito bom. E eu convido você também, que está assistindo a gente, né, a aprender. A gente está aqui no intuito desse podcast, né, que é o Intimamente, a gente quer falar de várias coisas que não são ditas, como eu falei no primeiro episódio, o piloto. Sobre o que não pode ser falado ou o que é pouco falado. É isso que a gente tem que dizer. Falando em aprender e continuar aprendendo, nos dias 7 a 9 de novembro vai acontecer aqui em Feira de Santana o primeiro Congresso Nacional de Assistência à Obstetrícia. Como obstetrícia, que é um evento que vai reunir profissionais para discutir as práticas, né, de saúde com relação à obstetrícia, tanto em consultas, no parto, enfim. Vai ter palestra, mesa redonda e vai ter o que mais, Lino? Fale aí. Vai ter várias coisas, vão ter mini cursos, um ambiente científico maravilhoso, profissionais de renome nacional e internacional. Quem se inscrever e dizer que soube do congresso a partir do perfil do Intimamente, Dr. Carlos Lino, Dr. Arielle, vamos disponibilizar um cupom de 25%. Eu acho que as vagas já estão terminando, viu? Eu acho que tem umas 20 vagas, eu não perderia por nada. A gente vai estar. Eu, se fosse vocês, Arielle estava aqui falando sobre atualização. Vão ter vários assuntos sobre ancestralidade, assistência ao parto. Aqui na Bahia, nós temos um centro de referência em saúde trans, o pessoal da Climed de Oliveira, para você ver como são as coisas, né? Eu recebi o material deles, eles são referência em pré-natal às pessoas trans. Em 5 anos, fizeram 13 pré-natais. Olha! Para você ver. Então, assim, é um N que parece ser pequeno, mas por conta, né, da invisibilidade desse público, acabaram que tornaram-se referência e vão estar aqui em Feira de Santana. Então dá para a gente atualizar sobre esses temas também. Nossa, que massa, hein? Vai ser muito ótimo. Bom. Nós vamos, eu acho que vocês também deveriam ir. Vamos atualizar todos os nossos conhecimentos. E agora, Lino, suas redes sociais, as pessoas têm que lhe conhecer. Fale aí seu @, Tá. como Quem quiser me acompanhar nas redes sociais, meu Instagram, @drcarlosdacostalino, LNO. Muito bem. Todos seguindo, hein? Então, muito obrigada por ter assistido até agora. Se esse vídeo faz sentido para você, né, comenta aqui o que é que você achou, deixou de achar. Curte, compartilha com os colegas, com os amigos, que esse é um tema muito relevante para a gente, tá? Um beijo, até a próxima. Beijo, amei.